Ainda em Hebreus 12, o apóstolo Paulo continua instruindo, continua pregando para o povo, para que eles prestem atenção à voz de Deus. Por que eles deviam prestar atenção na voz de Deus? Por que eles deviam ouvir e crer na voz de Deus? Veja o verso 26 de Hebreus 12. Aquele cuja voz abalou então a terra, agora, porém, ele promete, dizendo: ainda mais uma vez por todas, farei abalar não só a terra, mas também o céu. O que é isso? O que é esse abalo que Deus está falando? Vou abalar não só a terra, mas vou abalar também o céu. Veja, irmãos, alguns abalos que a nossa lição da escola sabatina cita, que constam da Bíblia. Abalos que foram feitos por causa da presença de Deus. Ageu 2, versos 6 a 9. Lá diz assim: tremam céu, terra, mar e nações, porque eu vou firmar o templo, eu vou fazer com que venham para o templo ouro, prata e belezas. Essa é a prosperidade ao povo. Isso era o estabelecimento do reino de Deus. Isso estava simbolizando a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Quando estava falando de engrandecer o templo, de tornar o templo glorioso, estava falando da glória da segunda vinda e da glória da nova terra. E lá dizia assim: tremam céu, terra, mar e nações. Tremam por causa da ação de Deus. Salmo 96, versos 9 e 10, diz assim: trema toda a terra, o Senhor é o rei e ele vai julgar ao povo de acordo com o direito. Tremam, tremam porque Deus é o juiz e ele vai fazer um juízo justo. Como disse ontem, ele vai salvar, vai vindicar os que não têm culpa, vai vindicar aqueles que deixaram as suas culpas com o Senhor Jesus, mas ele vai punir os ímpios, aqueles que não aceitaram a Cristo. E ele vai julgar o povo de acordo com o direito. Portanto, tremam, há um abalo. Mais ainda, Salmo 99, 1. O Senhor Deus é rei, os povos tremem. Os povos tremem diante de Deus. Tremem diante da majestade de Deus, do poder de Deus, da onisciência de Deus. Tremem diante do amor de Deus. O amor de Deus faz com que os ímpios tremam. Mais ainda, Hebreus 12, 26 e 27. As coisas criadas serão abaladas e mudadas. Está falando que vai haver um abalo. O Senhor vai mudar as coisas criadas. Estas coisas criadas que nós vivemos. Esse mundo em que a gente vive, esse mundo, como eu costumo dizer, atrapalhado. E eu falo isso que é para adoçar a situação do mundo. Mas esse mundo perverso, esse mundo mau, esse mundo vai ser abalado, vai ter as coisas mudadas. Por quê? Porque o propósito de Deus, irmãos, é a salvação dos seus filhos. E para salvar os seus filhos, vai ser preciso abalar, mudar as coisas. O abalo é a destruição dos inimigos de Deus, dos inimigos do povo de Deus, daqueles que cometem o mal, de Satanás e seus ministros. A morte e a ressurreição de Jesus, irmãos, derrotou o inimigo. O Senhor Jesus foi entronizado. Ele é o nosso sumo sacerdote. Já estudamos isso ao longo desse trimestre. O mais importante que temos a dizer, como diz Paulo, é que temos um sumo sacerdote assentado à destra do Pai. Mas veja, irmãos, mas o que acontece se Jesus está à destra do Pai? Se ele já foi entronizado, se ele venceu o nosso inimigo, venceu a Satanás, por que esse mundo ainda está desse jeito? Por que esse mundo está tão perverso? Por que o mal existe e com tanta intensidade? Ainda por pouco tempo. Veja, irmãos, o texto de Hebreus 1, 13. Esse texto é muito importante. Sente-se ao meu lado direito, até que eu ponha os seus inimigos como estrado debaixo dos seus pés. O Senhor Jesus está entronizado, o Senhor Jesus venceu, o Senhor Jesus está assentado ao lado direito do Pai. Mas Satanás,
ainda não está destruído. Ele está derrotado, mas ele não está destruído. Ele só vai estar destruído quando da segunda vinda do Senhor Jesus após o milênio. Quando ele se rebelar contra Deus, aí então ele vai ser destruído, como diz Apocalipse. E vamos estudar ainda nessa semana esse texto. Vai ser lançado no lago de fogo. Mas veja lá, irmãos, esse texto de Hebreus. Sente-se ao meu lado. Jesus está sentado ao lado do Pai. Mas ainda Satanás continua atuando. Derrotado, mas continua atuando. E é por isso que nós vemos tanta maldade. É por isso que a Bíblia diz que ele está como um leão, sabendo que pouco tempo falta. Pouco tempo falta. Quero ler um texto da lição, irmãos, na página 138. Falando acerca da destruição de Satanás. Deus irá destruí-los no futuro. Está falando dos inimigos de Deus que ainda não foram destruídos. Quando sacudir os céus e a terra. Esse abalo significa a destruição dos poderes terrestres que perseguem o povo de Deus. E, mais importante, a destruição dos poderes celestiais, Satanás e seus anjos, que estão por trás dos poderes terrestres que os controlam. Qual vai ser o abalo? Qual vai ser o grande abalo? A destruição do mal. A destruição de Satanás, a destruição de seus anjos, a destruição daqueles que praticam o mal. Esse é o abalo, irmãos, mas esse abalo é necessário. Esse abalo é imprescindível para estabelecer o projeto de Deus, para recolocar o projeto de Deus como ele foi feito. Um mundo feliz, um mundo de vida eterna e feliz. E é nesse mundo de vida eterna e feliz. E é por causa desse abalo da destruição do mal. É por causa disso, irmãos, que nós devemos aceitar o Senhor Jesus Cristo. Para participar desse mundo eterno e feliz, dessa vida eterna, ao lado dos que depositaram a sua vida no sangue de Jesus, ao lado de Jesus e ao lado de Deus o Pai. Deus abençoe a todos nós e que possamos realmente participar deste novo céu e desta nova terra.